Talvez poucas pessoas tenham notado, mas Imu-sama está aterrorizado. Quando Imu encontra Gaban, ele pergunta quem ele é, e então o braço esquerdo de Gold Roger responde, alguém que conhece o mundo. Isso deixa Imu um pouco atordoado. Depois, Gaban revela que leu as palavras de Joy Boy e afirma que Luffy é quem os piratas do Roger estavam esperando, e é nesse momento que o Imu parte para cima do Luffy. Mas e se o motivo das ações do Imu forem por algo muito maior? Até hoje, ele foi apresentado como o ser que sabe tudo e controla o mundo pelas sombras. Só que talvez exista uma coisa que ele desconhece completamente. O maior segredo dessa obra. O que é o One Piece? O governo mundial passou séculos tentando esconder o tesouro de Joy Boy. Apagaram sua história, proibiram o estudo dos poneglyphs e perseguiram qualquer um que pudesse chegar a Laugh Tale. Talvez seja porque Imu sabe que Joy Boy deixou algo capaz de destruí-lo, mas nunca descobriu exatamente o que é. Joy Boy pode ter previsto sua própria derrota e revelado a Imu que 800 anos depois, um novo pirata surgiria para terminar o que ele começou. E então, Roger chegou até Laugh Tale, era um D e encontrou One Piece, mas morreu sem mudar o mundo. E Imu dessa forma, continuou no poder. Talvez naquele momento, ele tenha acreditado que a previsão de Joy Boy havia falhado, até que os tambores da libertação voltaram a tocar. E é por isso que os Gorosei fizeram de tudo para impedir que a verdade fosse transmitida em Egghead, e talvez seja por isso que Imu decidiu enfrentar Luffy pessoalmente. Porque o Roger encontrou One Piece, mas Luffy é aquele que carrega o legado de Joy Boy. E para alguém obcecado por controle, existe algo muito mais assustador do que um inimigo poderoso. Um oponente carregando um segredo que ele nunca conseguiu descobrir. Quando o Gaban falou, o Imu não ficou só surpreso. Se a gente for olhar a sua expressão, a gente pode dizer que ele ficou aterrorizado. Então talvez nem mesmo Imu-sama saiba exatamente o que tem em Laugh Tale. E isso seria espetacular. O maior vilão, o homem que controla tudo, no caso, não teria conhecimento daquilo que o seu maior rival e talvez amigo deixou para trás. E essa foi uma resposta para a pergunta do @belugamas, que falou o seguinte: o que Imu-sama teme? E na minha visão, o que ele teme é exatamente Joy Boy. Mas mais do que isso, que esse fantasma do passado se projete agora no presente e então traga a destruição do seu reinado. E de onde veio essas perguntas tem muito mais. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e você, meu querido, vai me ajudar deixando aquele like que, cara, contribui pra caramba aqui com o canal e também se inscrever se ainda não é inscrito. Agora, simbora para mais perguntas e respostas. Assim como o Luffy foi salvo pelo Gaban, a sua calvície também tem salvação. Com a Manual, você faz uma avaliação online e gratuita com um médico especialista que avalia o seu caso individualmente para entender qual tratamento é o mais adequado para o seu tipo de queda capilar. Ou seja, não é simplesmente comprar um shampoo qualquer e torcer para funcionar, é ciência, é seriedade. E nessa época do ano ainda há uma condição especial acontecendo graças ao Dia dos Pais. Quem comprar o plano de 6 meses da Manual até o dia 31 de agosto recebe um cartão presente de R$100 na Netshoes para você fazer a festa. Além disso, também pode usar o nosso cupom Chapéus de Palha para garantir 40% de desconto na primeira compra, mas frete grátis na assinatura da Manual. Então, se você quer começar a se cuidar, ter um tratamento maneiro para o cabelo e quem sabe chegar aos 70 anos com a estileira do Gaban, aproveita o momento, tá? Link para sua salvação tá aqui na descrição. O @GOSComparim11 perguntou: agora que Luffy, Gaban e Loki estão nas últimas, vocês acreditam que mais alguém irá surgir para ajudar? Recentemente eu levantei a possibilidade do Shanks chegar em Elbaf para ajudar o Chapéu de Palha. Eu acho que seria muito significativo e incrível ver ele também lutando contra Imu-sama, revelando talvez a sua força máxima e a sua maestria absurda no Haki. Só que, como o cenário se apresenta agora, parece que o Luffy vai ter uma recuperação ali, né, até pelas suas falas nos últimos capítulos, e conseguir lidar com o Imu-sama. E isso, inclusive, casa com a pergunta do __dudes__.
acha que a nova forma do Luffy vai ser um Gear 6 ou uma variação da quinta marcha? Eu também fiz 2 vídeos, cada um sobre uma dessas possibilidades, e eu acredito mais que seja a segunda, tá? Que o Luffy teria, no caso, uma versão diferente da quinta marcha, que seria mais voltada à destruição do que à libertação, tornando assim seus poderes menos criativos, mas muito mais destrutivos. Então seria um lado do Luffy ali mais sério, menos divertido e certamente mais assustador. E em todo esse cenário, né, de quem vai aparecer para lutar contra Imu-sama, eu mencionei que o Luffy ele vai se recuperar e enfrentar o soberano desse mundo. Mas de forma nenhuma eu tô querendo dizer que nesse momento da história, nessa altura de One Piece, o Luffy vai ser capaz de derrotar Imu-sama. A gente está vendo um ser de proporções completamente diferentes. O poder de Imu é de uma dimensão que a gente nunca viu antes e provavelmente nunca vai ver, sem contar com Joy Boy. Então é um adversário que realmente está muito acima, só que o Oda já trouxe ele para o Elbaf, mostrando ali os efeitos colaterais que acontecem por ele estar fora de Marejoa. Hoje a gente não tem certeza do porquê isso acontece, mas a certeza é: ele estando longe da Terra Sagrada, com o seu corpo original, ele sofre, ele tem efeitos colaterais. E o Oda, nesse último capítulo, o 1190, fez questão de mostrar pra gente ele tossindo novamente. Durante todo o confronto contra o Lock, o Luffy e o Gaban, a gente viu que o Imu-sama estava arfando, ele estava suspirando. A gente tem o recurso da onomatopeia sendo usado constantemente para denotar isso para o leitor. Mas no momento que ele tosse novamente, é o Oda falando: olha só, presta atenção aqui que Imu-sama não tá só cansado, ele tá sim sofrendo efeitos colaterais que vão cobrar ele no futuro. Então eu acho que o Luffy vai chegar, vai enfrentar Imu-sama com mais seriedade, vai conseguir ali algum equilíbrio na luta, mas certamente se mostrando inferior, porque o soberano desse mundo é alguém, como eu disse, de outra dimensão, alguém muito acima. Então acho que o Luffy vai conseguir sustentar esse combate até o próprio Imu-sama não aguentar mais os efeitos colaterais e ter que voltar então para a Terra Sagrada. E já que a gente está falando de poder de outra dimensão, eu acho que vale levantar a pergunta do Ikavorais. Ele falou o seguinte: será que há algo escondido no comentário de Gaban sobre a aparência de Imu-sama? Ele vira para o rei desse planeta e diz que sua aparência parece de outro mundo. E para mim, né, levando em consideração que o Gaban conhece a verdadeira história desse planeta, que ele tem um conhecimento muito além do que nós próprios leitores temos, eu acredito que aquela frase não é colocada de maneira aleatória, né? Talvez como até ele confirmando, tipo, o que eu vi lá em Laugh Tale, sobre a verdadeira história desse mundo, sobre você ter vindo de outra dimensão, uma dimensão das trevas, talvez vindo da Lua, né, que a gente sabe que, por exemplo, os povos celestes eram originários de lá, então desceram da Lua, foram para Skypiea e ali se criaram. Os lunários também carregam um nome que remetem a esse astro, então me parece que essa frase do Gaban pode indicar que sim, o Imu-sama não tem uma aparência de outro mundo à toa, é porque ele é literalmente de outro planeta. Só que sabe o que eu acho incrível? É o Gaban falar sobre aparência, porque ele é um homem que desafia a idade. O cara já passou dos 70 anos, continua sendo um dos personagens mais fortes de One Piece e é abençoado pela genética. Já parou para reparar na cabeleira dele? Que coisa maravilhosa! E se por acaso você não teve a mesma sorte, não significa nada, tá? Porque existe a manual. E já que a gente estava falando de salvação, o @BigMusas perguntou: até o final do arco, será que veremos Lock em sua forma híbrida? A gente falou do Luffy retornar em combate depois da queda do Gaban, e eu acho totalmente válido também que o Lock, um verdadeiro monstro, com o sangue dos gigantes ancestrais correndo em sua veia, consiga também voltar e assim mostrar pra gente a sua forma mais poderosa, a forma híbrida do personagem. Se eu tava falando sobre uma luta entre Luffy e Imu-sama ficar um pouco desproporcional devido à força do soberano desse mundo, eu acho que o Lock poderia ser uma adição perfeita para somar ao lado do garoto do chapéu de palha e assim conseguir equilibrar mais esse combate. E não só isso,
Eu acho sim que a força do Luffy como Deus do Sol e também do nosso querido Loki, Príncipe dos Gigantes, como o Deus da Guerra, pode ser capaz de superar ali Muzama, mas no momento vale lembrar, o Loki tá muito machucado, o Luffy recebeu danos severos, então o cenário, por mais que a união dos dois possa fazer ele mudar, não parece muito bom para alianças gigantes e chapéus de palha. O Giovanni Urbanovics perguntou o seguinte: acredita que os acontecimentos do capítulo 1188 até o 1190 podem ser uma visão do Haki da observação avançado do Luffy? Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu sei que existe essa possibilidade, mas eu particularmente acharia terrível, tá? Eu acharia muito ruim a gente viver 3 capítulos de One Piece espaçado aí em várias semanas, né? Porque tem tido pausa e aí de repente tudo que a gente viu ser na realidade uma visão futura distorcida pelo Haki da observação. O Oda já brincou com isso com o Shanks contra o Kid, por exemplo, em uma página ali que o Shanks, que tem um Haki da observação melhor que o do Luffy, viu e falou, opa, vou reagir. E não foi nem uma página completa. A gente também já viu o Luffy prever o futuro e foi em 2 painéis, um painel. Então passar 3 capítulos em uma previsão que depois vai voltar e vai ser completamente diferente de tudo, pode ser que acabe ficando meio... Tá, mas pra que serviu tudo isso? Tudo pode acabar sendo uma grande justificativa para o Luffy entender que se ele não lutar a sério, né, não lutar com seriedade, tragédias vão acontecer. O Loki vai acabar derrotado, o Gaban pode acabar morrendo, Elbaf pode ser destruída, mas aí todo esse discurso que o Gaban fez maravilhoso, encantador, que fez as pessoas acreditarem talvez que esse tenha sido o melhor capítulo do ano, vai ser simplesmente descartado? Muita gente vai falar que não vai ser descartado porque ele aconteceu, mas o Luffy previu, mas é muito tempo, tá? Eu acho que se o Oda trabalhar 1, 2, 3 capítulos com uma visão futura e depois retornar para trás de tudo isso, vai acabar sendo um pouco tiro no pé. Eu acho que eu só gostaria que acontecesse algo assim se, por exemplo, o Oda conseguisse amarrar perfeitamente bem esse conceito de você viu o que vai acontecer, você não pode deixar isso acontecer de maneira nenhuma, então você precisa lidar. Eu não gosto muito, então como a gente sabe que o Eiichiro Oda fica assistindo aqui os nossos vídeos, pode ser que ele faça. Pode ser que ele faça só pra sacanear, mas vamos ver. Eu particularmente não gostaria que isso acontecesse. Edu Hanark perguntou o seguinte: depois da luta com Imu, iremos ver os outros reinos de Elbaf? Essa pergunta é excelente porque quando começou esse arco fantástico, a gente teve a distinção muito clara entre os 3 patamares de Elbaf: o reino do submundo, o reino solar e o reino celestial, que até então não teve absolutamente nenhuma relevância em todo o arco e também nos seus flashbacks. A minha teoria é que aqueles anciões que a gente viu impedindo o Harold de se casar com Aida são na verdade figuras do reino celestial de Elbaf, porque eles têm uma influência direta na decisão do próprio rei. E no reino do submundo e no reino solar, nada disso foi apresentado. Então eu espero que, depois dessa resolução com o Muzama, a gente tenha sim algum trabalho sendo feito ali no reino celestial. Porque, cara, Elbaf ainda esconde muitos segredos. Aquele patamar ali mais elevado de todos não é à toa. Aquela aparição desses anciões falando pro Harold não se casar também não pode ser gratuita. Então ainda há mistérios que pairam nessa região. E meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você aí tenha gostado, tá? Não esquece do like, se inscrever no canal e a gente vai se ver, você já sabe aonde, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo, tá? Se quiser participar aqui, deixa seu comentário com uma pergunta, segue a gente lá no Instagram e manda pergunta pra gente por lá também, que já ajuda pra caramba, beleza? Muito obrigado, like, se inscreve e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu! Mas não se esquece do que eu falei sobre a manual. Até o dia 31 de agosto, o plano de 6 meses dá direito ao cartão de presente Netshoes de R$100. E usando o nosso cupom Chapéus de Palha, você garante 40% off mais frete grátis na primeira compra. Link na descrição e diga não à sua queda de cabelo. Assim como o Luffy foi salvo pelo Gaban, a sua calvície também tem salvação.